Você está sabendo que o Neymar comprou recentemente um relógio de 5 milhões e meio de reais? Você acha que ele é um esbanjador? A gente precisa analisar melhor isso. Eu quero comparar essa compra que ele fez, o seu carro, o seu relógio, sei lá, alguma coisa assim, para a gente entender melhor. E no fim do vídeo, eu vou te ensinar a fazer uma conta que a gente vai realmente ver aí se de repente você não está gastando mais do que o Neymar. Antes de tudo, prazer, Carlos Magno, e vamos direto para o vídeo. Logo depois da eliminação do Brasil, enquanto os brasileiros choravam, o Neymar foi lá e comprou nos Estados Unidos mesmo um reloginho de 5 milhões e meio para afogar as mágoas dele. É de uma grife bem famosa esse relógio que você está vendo aí. É um relógio bonitão, caro, é até uma joia. Tudo bem. Mas aqui fica a pergunta. Será que realmente ele gastou um dinheiro absurdo nisso? Quero fazer uma continha simples aqui com você. Vamos imaginar duas pessoas, tá? O Antônio e a Maria. O Antônio tem 30 reais. E ele vai lá e compra um negócio de 7 reais. Já a Maria tem 300 e comprou um negocinho de 30 reais. Quem gastou mais? É lógico que se você olhar de bate-pronto, você vai falar, a Maria, ela gastou 30, o Antônio gastou só 7 reais. Pois é, mas existe uma coisa chamada proporcionalidade. Enquanto o Antônio consumiu ali cerca de 20, 21% de tudo que ele tinha, a Maria consumiu só 10%. E é essa conta que é importante, que a gente precisa fazer sempre. Aqui a gente tem um ponto muito importante e que envolve tudo. Celular caro de 7 mil reais, financiamento de carro, até de casa, embora casa é um pouco mais complexo. Mas coisas caras que às vezes a gente compra e principalmente parcelado. O cartão de crédito promoveu uma das maiores ilusões da nossa história. Ele transformou preço em parcela. Quantas vezes você não entra numa loja, já aconteceu comigo, e você não pergunta mais nem o preço daquela coisa. Você pergunta quanto fica a parcela. E aí parece que aquele negócio que era caro cabe no seu bolso. E cabe mesmo. Isso acontece muito com carro. É onde a gente mais vê isso. E é claro, agora com celulares também, celulares caros. E aí você chega e pergunta, quanto fica? 700 reais? Beleza, isso eu consigo pagar. Mas em quantas parcelas? 30, 40, 50? E quando você vai ver, você paga uma fortuna. Por exemplo, um carro. Muita gente nem tem casa ainda, mas tem lá na garagem um carro de 100, 120 mil. E o pior, parcelado. Ou seja, ele custou ainda mais caro do que deveria. Nem sustenta o padrão de vida que aquela pessoa tem. O que acontece é que quando a gente parcela, o preço não diminui. Apenas fica escondido, embutido ali. E o pior, a gente paga ainda mais caro. Mas agora, voltando para o caso do Neymar e do reloginho caro dele, vamos pensar da seguinte maneira. Se ele tem o dinheiro para bancar esse desejo dele, e ele tem, pode ser uma extravagância? Provavelmente é. É uma coisa que eu faria, você? Não sei. É questionável, talvez sim, talvez não. Mas a gente não pode dizer que é um luxo irresponsável. Porque tudo que ele tem hoje permite ele fazer esse tipo de coisa. E apesar de parecer realmente uma excentricidade, é uma coisa que está dentro dos limites que ele pode se comprometer em nada. Nem o presente, muito menos o futuro dele. Luxo não é necessariamente responsabilidade. Mas aí você chega e diz para mim, mas Magno, eu não preciso me preocupar. Eu nunca vou ter o dinheiro do Neymar. E é justamente o contrário. É justamente aí que mora o perigo. Você não precisa ter todo o dinheiro dele para aplicar os mesmos princípios que devem reger a vida financeira de qualquer um. Agora eu vou te dar uma dica matadora para você começar a ir treinando isso na sua vida e começar a avaliar melhor as suas compras. Antes de você comprar qualquer coisa, segue esses 5 passos simples. Em primeiro lugar, você se pergunta quanto isso representa da minha renda. A renda do mês ali, que nessa continha que eu fiz agora, do seu salário. Pô, se eu ganho 5 mil, vou gastar 1.000? Caramba, isso está representando 20% do meu salário. A segunda coisa que você deve avaliar é o seu patrimônio. Se você já tem, ou se pretende construir, quanto isso vai representar do meu patrimônio? Já pensou que, como eu falei agora, muitas vezes a gente compra carro mais caro do que o nosso patrimônio, do que a nossa casa? A terceira pergunta é quanto tempo isso vai levar do meu trabalho? Porque realmente, no caso de financiamento, quantas vezes você, na ponta do lápis, vai lá, caramba, eu trabalhei 3 anos para pagar essa casa. Tá bom, até vale a pena, mas você precisa se perguntar isso antes de dar esse passo. O quarto passo, muito importante, por que você está fazendo isso? Você está comprando realmente porque você precisa, porque é algo útil para você, ou é para ostentar? Para mostrar para os outros um luxo que você ainda não consegue comportar na sua capacidade atual de patrimônio.
E em quinto lugar, depois que você fizer essa aquisição, essa compra, essa dívida, esse financiamento, ou seja o que for, você ainda vai manter a sua capacidade de investir todo mês intacta. Mas afinal de contas, o que o Neymar fez foi ou não foi esbanjar? Na minha opinião, provavelmente sim. Ninguém, por mais dinheiro que tenha, precisa de um relógio de 5 milhões e meio. Mas tem uma outra coisa, tem um outro detalhe muito importante em toda essa história. Esbanjar não é ser financeiramente irresponsável. Porque afinal de contas, a verdadeira ostentação não é comprar uma coisa cara. É comprar uma coisa cara que você não pode pagar. O Neymar pode comprar esse relógio e vai continuar sendo um bilionário. Sim, ele já é bilionário atualmente. Mas e você? Compra um iPhone de 7 mil reais e vai passar aí os próximos 12, 18 meses pagando por um produto que está na sua mão já. Não faça isso. Se você me acompanha aqui, com certeza não vai mais fazer isso. Você já fez? Todo mundo já fez, eu também já fiz. E se você gostou desse vídeo, considere deixar um like, compartilhar com alguém e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.